Durante um evento elegante, um garoto se aproxima de um milionário. Ele diz algo que deixa todos com as pernas trêmulas. O garoto releva que seu pai tem a mesma marca na pele do milionário. Uma investigação foi capaz de revelar uma grande redenção. Antes de assistir, inscreva-se no canal e lhe desejamos 10 anos de alegria. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O Mercedes-Benz preto deslizava silenciosamente pelas ruas do bairro nobre de São Paulo, carregando Vicente Mendonça e seu habitual semblante austero. Aos 65 anos, o empresário do ramo imobiliário havia construído um império, mas vivia em uma solidão que nenhuma quantidade de dinheiro conseguia preencher. Suas manhãs sempre começavam da mesma forma. Após o café preparado por Dona Zefa, sua governanta há 2 décadas, dirigia até o cemitério da Consolação para visitar o jazigo de Helena, sua amada esposa. Naquela manhã de outubro, no entanto, algo o fez mudar sua rotina. Ao passar em frente ao supermercado, decidiu parar para comprar flores pessoalmente, em vez de pedir ao jardineiro como sempre fazia. O estabelecimento estava praticamente vazio àquela hora, exceto por uma jovem que se debatia com uma calculadora enquanto segurava um bebê no colo. "Sinto muito, senhora, mas o cartão foi recusado novamente", disse a operadora do caixa, visivelmente constrangida. A jovem, que não aparentava ter mais de 25 anos, corou intensamente. Suas mãos tremiam enquanto tentava passar novamente o cartão, balançando suavemente o bebê que começava a chorar. "Por favor, tente mais uma vez", ela implorou, sua voz embargada pela vergonha. Vicente observava a cena discretamente, enquanto escolhia um buquê de lírios brancos, as flores preferidas de Helena. Algo na jovem o intrigava. Talvez fossem seus olhos verdes, que lhe pareciam estranhamente familiares, ou a dignidade com que enfrentava aquela situação constrangedora. "Deixe que eu pago", ele se ouviu dizendo antes mesmo que pudesse processar completamente a decisão. A jovem se virou surpresa. Seus olhos verdes se arregalaram, e por um instante, Vicente sentiu como se estivesse olhando para um fantasma do passado. Havia algo naquele olhar que o transportava para 22 anos atrás, para os últimos momentos com Helena. "Não, senhor, não posso aceitar", ela respondeu, mas sua voz traía o desespero de quem realmente precisava de ajuda. "Insisto", Vicente disse, já entregando seu cartão à operadora. "Não é muito, e parece que você realmente precisa." As compras da jovem eram básicas: leite, fraldas, alguns legumes e frutas. Nada que fizesse diferença no patrimônio de Vicente, mas que claramente significava muito para ela. "Meu nome é Clara." Ela se apresentou ainda constrangida, enquanto organizava as sacolas com uma mão e segurava o bebê com a outra. "E este é o Miguel." O bebê, que havia parado de chorar, olhava para Vicente com curiosidade. Seus olhos, assim como os da mãe, tinham um tom de verde que fez o coração do empresário apertar. "Posso dar uma carona até sua casa?" ele ofereceu, surpreendendo-se novamente com suas próprias palavras. "Está carregada demais para ir sozinha." Clara hesitou por um momento, mas algo no olhar bondoso daquele senhor bem vestido a fez aceitar. Durante o trajeto, Vicente descobriu que ela morava em um bairro simples da Zona Leste. Trabalhava como professora em uma escola pública e estava sozinha desde que o marido havia partido, sem deixar notícias, meses antes do nascimento de Miguel. Ao chegarem ao destino, uma casa pequena e modesta, Vicente sentiu algo inexplicável. Uma conexão que não conseguia compreender, mas que o fazia querer ajudar aquela jovem mãe de alguma forma. "Muito obrigada, seu Vicente", Clara disse, descendo do carro com as sacolas. "O senhor é um anjo que apareceu na minha vida hoje." Vicente sorriu pela primeira vez em muito tempo. "Não precisa agradecer", respondeu, observando-a entrar em casa com o bebê. Voltando para seu carro, ele percebeu que ainda segurava o buquê de lírios brancos. Sua visita ao cemitério teria que esperar até o dia seguinte. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Vicente dormiu sem precisar de seus habituais comprimidos para a insônia. Seus sonhos foram povoados por olhos verdes e o som distante de risos de bebê. Na manhã seguinte, Vicente acordou com uma sensação diferente.
A imagem de Clara e Miguel permanecia vívida em sua mente, como se o encontro tivesse despertado algo adormecido em seu coração. Após o café da manhã, seguiu sua rotina habitual em direção ao cemitério da Consolação, carregando um novo buquê de lírios brancos. Ao se aproximar do jazigo de Helena, no entanto, seu coração quase parou. Uma figura familiar estava ajoelhada diante do túmulo de sua esposa, com Miguel dormindo tranquilamente em seu colo. Era Clara, e ela chorava silenciosamente enquanto tocava a lápide com a mão livre. Vicente permaneceu paralisado, observando a cena a alguns metros de distância. As perguntas se multiplicavam em sua mente. Como ela conhecia Helena? Por que estava ali? O que significava aquela coincidência inexplicável? Clara. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. A jovem se sobressaltou, virando-se rapidamente. Seus olhos verdes, marejados de lágrimas, encontraram os de Vicente com uma mistura de surpresa e medo. Seu Vicente, eu posso explicar, ela gaguejou, levantando-se com dificuldade enquanto segurava Miguel. Por favor, explique, ele pediu, tentando manter a calma apesar do turbilhão de emoções que o consumia. Como você conhece minha Helena? Clara respirou fundo, ajeitando Miguel em seus braços. O bebê continuava dormindo, alheio ao momento que mudaria para sempre a vida de todos ali presentes. Helena ela era minha mãe biológica, Clara disse finalmente, sua voz tremendo. Descobri há poucos meses, quando precisei de meus documentos originais de adoção para registrar Miguel. Vicente sentiu suas pernas fraquejarem. Precisou se apoiar em uma lápide próxima para não cair. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, conectando pontos que ele nunca soubera existirem. Impossível, murmurou. Helena nunca teve filhos. Nós tentamos por anos, mas ela me teve muito jovem antes de conhecer o Senhor. Clara interrompeu suavemente. Aos 17 anos, foi forçada pela família a me dar para adoção. Encontrei cartas dela entre os documentos, cartas que nunca foram enviadas. As memórias começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça na mente de Vicente. Os momentos em que encontrava Helena chorando sem explicação, especialmente em datas específicas. A forma como ela sempre quis ajudar instituições de adoção. Seu interesse especial por crianças com olhos verdes. Por que você nunca nos procurou antes? Perguntou Vicente, sua voz embargada. Tentei várias vezes nos últimos meses, mas quando descobri que ela havia partido, Clara hesitou. Perdi a coragem. Então ontem, quando o senhor me ajudou no supermercado, não consegui acreditar. Era como se ela tivesse preparado esse encontro. Vicente olhou para o túmulo de Helena, coberto de lírios brancos já murchos da semana anterior. Lembrou-se do sorriso dela, de como sempre dizia que o destino tinha formas misteriosas de unir as pessoas. Você tem alguma prova? Perguntou não por desconfiança, mas por necessidade de tornar aquilo tudo real. Clara assentiu, abrindo cuidadosamente a bolsa que carregava. Tirou um envelope amarelado pelo tempo e o entregou a Vicente. Dentro, havia uma certidão de nascimento original, cartas manuscritas com a inconfundível caligrafia de Helena e uma foto antiga de uma adolescente segurando um bebê. A única foto que Helena havia conseguido guardar antes da separação. Sei que é muito para processar, Clara disse suavemente. Não vim atrás de dinheiro ou herança. Só queria conhecer minha história, entender de onde vim. E agora que tenho Miguel, essa necessidade ficou ainda maior. Vicente olhava fixamente para a foto, reconhecendo nos traços jovens de Helena a mesma determinação que via nos olhos de Clara. O mesmo verde profundo que agora entendia ser uma herança genética. Precisamos fazer um teste de DNA, ele disse finalmente levantando os olhos da foto. Não por dúvida, mas por certeza. Para tornar isso real. Clara concordou com a cabeça, e nesse momento Miguel acordou soltando um pequeno bocejo que quebrou a tensão do momento. Seus olhinhos verdes se abriram, focando-se em Vicente, com aquela curiosidade típica dos bebês. Ele tem os olhos dela, Vicente murmurou, sentindo lágrimas escorrerem por seu rosto. Os mesmos olhos que me fizeram me apaixonar por Helena há tantos anos. O laboratório de análises clínicas mais prestigioso de São Paulo recebeu Vicente e Clara na semana seguinte. Os resultados do exame de DNA
Prometiam chegar em 15 dias, período que pareceu se arrastar eternamente para ambos. Durante esse tempo, Vicente não conseguia parar de pensar em Helena e nos segredos que ela carregou por tantos anos. Dona Zefa notou a mudança no patrão. Pela primeira vez em décadas, ele deixava o escritório mais cedo, passava mais tempo em casa e, surpreendentemente, sorria com mais frequência. A governanta o flagrou várias vezes, observando antigas fotografias de Helena, especialmente as dos primeiros anos de casamento. Clara, por sua vez, continuava sua rotina de professora, mas agora com uma expectativa diferente. Nas noites em que Miguel a mantinha acordada, ela se pegava relendo as cartas de Helena, tentando entender melhor aquela mulher que a havia gerado e que, mesmo ausente, deixara tantas marcas em sua vida. Em uma tarde particularmente quente de outubro, o telefone tocou na mansão dos Mendonça. Era o laboratório informando que os resultados estavam prontos. Vicente imediatamente ligou para Clara, que conseguiu liberação da escola para sair mais cedo. 99,9% de probabilidade positiva para vínculo materno entre Helena Mendonça e Clara Santos, leu o médico, ajustando os óculos enquanto olhava para o papel em suas mãos. Clara cobriu a boca com as mãos, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Vicente permaneceu em silêncio, mas sua expressão revelava uma mistura de emoções: tristeza pela ausência de Helena, alegria pela confirmação e uma ponta de ressentimento por ela nunca ter compartilhado esse segredo com ele. «Por que ela nunca me contou?», murmurou Vicente mais para si mesmo do que para Clara. No caminho de volta, Vicente convidou Clara e Miguel para um café em sua casa. Dona Zefa, que já havia sido informada da situação, os recebeu com um bolo de fubá recém-saído do forno, coincidentemente, o favorito de Helena. Sentados na ampla varanda que dava para o jardim de rosas, outro legado de Helena, Vicente finalmente reuniu coragem para fazer a pergunta que o atormentava. «Clara, você gostaria de vir morar aqui? Esta casa é grande demais para um velho solitário e você e Miguel merecem mais conforto.» A jovem quase engasgou com o café. «Seu Vicente, não posso aceitar. É muita generosidade.» «Não é generosidade», ele a interrompeu suavemente. «É família. Você é a filha de Helena e isso faz de você parte da minha família também. Miguel é meu neto.» Sua voz falhou na última palavra, como se apenas agora a realidade o atingisse completamente. Naquele momento, Miguel, que brincava no tapete próximo, engatinhou até Vicente e agarrou-se à sua perna, soltando uma risada gostosa. O velho empresário o pegou no colo, sentindo o calor do pequeno corpo e observando aqueles olhos verdes tão familiares. «Além disso», continuou Vicente, «tenho certeza que Helena gostaria assim. Esta casa precisa de vida nova, de risadas de criança. Precisa de família.» Clara olhou ao redor, para o jardim meticulosamente cuidado, para os retratos de Helena nas paredes, para Miguel rindo no colo de Vicente. Pensou em seu pequeno apartamento, nas contas sempre apertadas, nas noites de preocupação. «Com uma condição», ela disse finalmente. «Quero continuar trabalhando como professora, é minha vocação e não quero perdê-la.» Vicente sorriu, reconhecendo naquela determinação outro traço de Helena. «Não esperaria nada diferente de você. Esta será sua casa, não sua prisão. Você é livre para manter sua vida, apenas terá um lugar melhor para voltar no fim do dia.» Naquela noite, quando Clara e Miguel foram embora com a promessa de retornarem no fim de semana para organizar a mudança, Vicente subiu até o sótão. Entre antigas caixas e móveis cobertos, encontrou o berço que ele e Helena haviam comprado anos atrás, na esperança de um filho que nunca chegou. Agora ele entendia. O filho já existia, apenas não estava com eles. A mansão dos Mendonça ganhou nova vida no dia da mudança de Clara e Miguel. Dona Zefa comandava uma pequena equipe de funcionários que ajudava a organizar o quarto principal do segundo andar, que Vicente havia escolhido pessoalmente para a nova família. Ao lado, um cômodo menor foi transformado em um quarto de bebê, com o berço restaurado ocupando lugar de destaque junto à janela. «Senhora Helena estaria tão feliz», comentou Dona Zefa, enquanto supervisionava a arrumação das cortinas. «Sempre dizia que esta casa precisava de crianças.»
Vicente, observando da porta, sentiu seu coração aquecer com aquelas palavras. As últimas semanas haviam sido como um sonho, mesclando a dor das revelações com a alegria de uma segunda chance. Encontrou no closet do quarto uma antiga caixa de joias de Helena, que havia guardado intacta todos esses anos. Quando Clara chegou com Miguel e suas poucas malas, Vicente a esperava no hall de entrada. "Antes de subir, quero te mostrar algo", disse, guiando-a até seu escritório. Sobre a mesa de mogno repousava a caixa de joias. "Eram de sua mãe", explicou, abrindo-a delicadamente. "E agora são suas." Clara pegou com mãos trêmulas um delicado colar de pérolas. "Ela usa isso em várias fotos", sussurrou, reconhecendo a joia. "Foi meu primeiro presente para ela." Vicente sorriu, perdido em memórias. Helena costumava dizer que pérolas guardam histórias de amor. O momento foi interrompido por Miguel, que começou a chorar no colo da babá recém-contratada. Clara se apressou em pegá-lo e o bebê se acalmou instantaneamente ao reconhecer o colo materno. "Vamos conhecer seu novo quarto, pequeno?" Ela sussurrou para o filho, seguindo Vicente escada acima. Ao entrar no quarto, Clara ficou sem palavras. A decoração elegante mantinha elementos modernos que a faziam se sentir em casa, enquanto detalhes clássicos lembravam a história da família que agora descobria ser sua. "O berço", ela murmurou, aproximando-se do móvel restaurado. "Era para ser seu", Vicente revelou, sua voz embargada. "Helena o comprou quando ainda tentávamos ter filhos. Agora entendo por que ela insistiu tanto em guardá-lo." Miguel, como se entendesse a importância do momento, estendeu os bracinhos em direção ao berço. Clara o colocou delicadamente no móvel, e o bebê imediatamente começou a brincar com o móbile de estrelas que pendia sobre sua cabeça. "Parece que ele aprovou", sorriu Clara, enxugando uma lágrima. Naquela noite, durante o jantar servido na imponente sala de refeições, Vicente observava Clara alimentando Miguel e sentiu uma paz que não experimentava há anos. O silêncio sepulcral que dominava aquele ambiente havia sido substituído pelo tilintar de talheres, conversas suaves e risadas ocasionais do bebê. "Amanhã podemos organizar seus horários", comentou Vicente. "Quero que continue lecionando, mas também precisamos coordenar com seus compromissos aqui em casa." Clara assentiu, grata pela compreensão. "A escola fica a 40 minutos daqui, mas posso adaptar minhas aulas para o período da manhã." "Não se preocupe com o transporte", Vicente respondeu. "Juliano, meu motorista, está à sua disposição. Ele pode levar e buscar você todos os dias." A jovem professora tentou protestar, mas Vicente ergueu a mão em um gesto suave. "Não é luxo, é praticidade. Você precisa de tempo e tranquilidade para ser a excelente professora que é." Mais tarde, quando todos já haviam se recolhido, Vicente permaneceu em seu escritório olhando antigas fotografias. Em uma delas, Helena sorria diante de um bolo de aniversário, usando o colar de pérolas. Seus olhos verdes, tão iguais aos de Clara e Miguel, brilhavam de felicidade. "Você planejou tudo isso, não é?" Ele murmurou para a foto. "Mesmo não estando aqui, encontrou um jeito de nos unir." O silêncio foi sua única resposta, mas pela primeira vez em muito tempo, não era um silêncio de solidão. Os primeiros dias de convivência trouxeram desafios inesperados. Vicente, acostumado com sua rotina solitária, agora acordava com o choro matinal de Miguel e o som de Clara se preparando para dar aulas. Dona Zefa, por sua vez, redescobria a alegria de preparar mamadeiras e papinhas, conhecimentos adormecidos desde que seus próprios filhos eram pequenos. A mansão passou por transformações sutis. O escritório de Vicente ganhou um pequeno cercadinho onde Miguel podia brincar enquanto o avô trabalhava. A sala de estar, antes um ambiente formal e intocado, agora abrigava brinquedos coloridos e um tapete de atividades. As antigas fotografias de Helena ganharam companhia. Novos porta-retratos com fotos de Clara e Miguel começaram a ocupar as prateleiras. Clara também enfrentava suas próprias adaptações. Acostumada a fazer tudo sozinha, agora precisava aprender a aceitar ajuda. A babá, uma jovem indicada por Dona Zefa, mostrou-se uma bênção, especialmente nos dias em que as aulas se estendiam. Mesmo assim, Clara insistia em ser ela mesma a dar banho em Miguel,
e colocá-lo para dormir todas as noites. Você não precisa fazer tudo sozinha, Vicente comentou uma noite, encontrando-a exausta após um dia particularmente difícil na escola. É difícil mudar velhos hábitos, ela respondeu, ninando Miguel. Desde que Ricardo foi embora, aprendi a não depender de ninguém. Vicente sentiu seu coração apertar ao ver o cansaço nos olhos da jovem. Helena era assim também, comentou sentando-se ao lado dela. Teimosamente independente. Mas sabe o que ela me ensinou? Que aceitar ajuda não nos torna fracos, nos torna mais fortes, porque nos permite fazer melhor aquilo que realmente importa. As palavras tocaram fundo em Clara. Naquela mesma noite, pela primeira vez, ela permitiu que a babá colocasse Miguel para dormir enquanto tomava um banho relaxante na luxuosa banheira de sua suíte. Com o passar das semanas, uma rotina começou a se estabelecer. Vicente reorganizou seus horários no escritório para estar em casa quando Clara voltava da escola. Aquele momento do dia tornou-se especial. Avô e neto brincando no jardim, enquanto Clara corrigia trabalhos dos alunos à sombra das árvores. Em uma dessas tardes, Vicente surpreendeu Clara com uma proposta. Estive pensando em criar uma fundação, disse ele, enquanto observava Miguel tentando dar seus primeiros passos no gramado. Uma fundação educacional, para ajudar crianças carentes a terem acesso a um ensino de qualidade. Clara ergueu os olhos dos cadernos que corrigia, intrigada. Você poderia me ajudar a gerenciar, continuou ele. Sua experiência como professora seria invaluável. Helena sempre quis fazer algo assim, mas nunca tivemos a pessoa certa para tocar o projeto. Seria maravilhoso, Clara respondeu, seus olhos brilhando com a possibilidade. Tenho tantos alunos talentosos que precisam apenas de uma oportunidade. Naquele momento, Miguel conseguiu dar 3 passos sozinho antes de cair sentado no gramado, rindo da própria proeza. Clara e Vicente correram até ele, celebrando juntos aquela pequena vitória. À noite, após colocar Miguel para dormir, Clara encontrou sobre sua cama um envelope. Dentro, havia uma fotografia antiga de Helena grávida, que ela nunca tinha visto antes, junto com um bilhete de Vicente. Encontrei esta foto escondida entre os documentos de Helena. Pelo tempo, deve ter sido tirada quando ela esperava você. Achei que gostaria de ter. Com amor, Vicente. Clara abraçou a foto contra o peito, sentindo-se finalmente completa. Ali, naquela casa que um dia foi de sua mãe biológica, ela começava a entender o verdadeiro significado de família. O projeto da Fundação Educacional avançava rapidamente. Vicente designou um andar inteiro de um de seus prédios comerciais para sediar a instituição, que receberia o nome de Fundação Helena Mendonça. Clara dedicava suas tardes livres a desenvolver o programa pedagógico, enquanto Vicente cuidava da parte burocrática e financeira. Queremos atingir inicialmente 100 crianças, explicava Clara durante uma reunião com potenciais parceiros. O foco será em alunos do ensino fundamental, com alto potencial acadêmico, mas sem recursos para desenvolverem seus talentos. Vicente observava com orgulho a desenvoltura de Clara. Em poucos meses, ela havia se transformado de uma professora tímida em uma gestora educacional apaixonada e competente. Seu conhecimento da realidade das escolas públicas e sua experiência em sala de aula traziam credibilidade ao projeto. A notícia da fundação correu rapidamente pelos círculos empresariais de São Paulo. Antigos parceiros de negócios de Vicente, que há anos tentavam envolvê-lo em projetos sociais, agora se surpreendiam com seu entusiasmo. Ninguém sabia da verdadeira história por trás daquela mudança, apenas Dona Zefa compreendia o real significado daquele projeto. A senhora Helena estaria tão orgulhosa, comentou a governanta uma noite, enquanto servia chá para Vicente em seu escritório. Ver a menina Clara seguindo os passos dela na educação. Vicente ergueu os olhos, surpreso. Como assim, Zefa? Ah, o senhor não sabia? A senhora Helena era professora antes de conhecer o senhor. Ela me contou uma vez que dava aulas em uma escola do interior, antes de a família forçá-la a desistir do sonho. Aquela revelação atingiu Vicente como um raio. Mais um segredo de Helena que ele descobria, mais uma peça do quebra-cabeça que se encaixava. Clara não havia apenas herdado os olhos verdes da mãe,
mas também sua vocação para o ensino. Em casa, Miguel começava a dar seus primeiros passos firmes, enchendo os corredores da mansão com suas corridas desajeitadas e risadas contagiantes. Vicente instalou portões de segurança nas escadas e fez questão de acompanhar pessoalmente a instalação de proteções em todas as tomadas. Uma tarde, enquanto revisavam os últimos detalhes antes da inauguração da fundação, Clara encontrou Vicente em seu escritório, absorto em pensamentos. "Está tudo bem?" perguntou ela, preocupada com sua expressão distante. "Encontrei isto hoje", ele respondeu, mostrando um antigo caderno de anotações de Helena. "São planos para uma escola. Ela nunca me contou sobre isso, mas aparentemente era seu sonho antes de nos conhecermos." Clara pegou o caderno com cuidado, folheando as páginas amareladas pelo tempo. As anotações detalhadas, os planos de aula, os sonhos registrados naquela caligrafia delicada eram um testemunho silencioso de uma vocação interrompida. "Agora entendo por que me sinto tão conectada a este projeto", Clara murmurou, seus olhos marejados. "Não é apenas sobre educação, é sobre realizar o sonho dela também." Naquele momento, Miguel entrou engatinhando no escritório, seguido de perto por Dona Zefa. O menino já conseguia falar algumas palavras. Ivô havia se tornado sua favorita, fazendo o coração de Vicente derreter toda vez que a ouvia. "Vô!" exclamou o pequeno, estendendo os braços para Vicente, que o pegou no colo prontamente. "Acho que Helena planejou tudo isso", disse Vicente, ajeitando Miguel em seu colo. "A fundação, você como educadora, até mesmo este pequeno aqui. Ela sempre foi mais sábia que todos nós." O dia da inauguração da Fundação Helena Mendonça amanheceu ensolarado. O prédio no centro de São Paulo estava decorado com flores, lírios brancos, é claro, e faixas elegantes. A imprensa local compareceu em peso, curiosa para conhecer o novo projeto do empresário Vicente Mendonça, conhecido por sua discrição. Clara, vestindo o colar de pérolas de Helena, supervisionava os últimos detalhes. As primeiras 100 crianças selecionadas para o programa compareceriam com seus pais para a cerimônia de abertura. Cada uma receberia uma bolsa de estudos integral, material escolar completo e acompanhamento pedagógico especializado. "Senhorita Clara", chamou uma das coordenadoras contratadas, "encontramos isto no meio das doações." Era uma caixa antiga com o nome Helena escrito à mão. Dentro havia dezenas de cadernos de planejamento escolar, todos preenchidos com a letra caprichada de sua mãe biológica. Planos de aula detalhados, projetos educacionais e até mesmo esboços para uma escola modelo, tudo datado de antes de seu casamento com Vicente. "Ela nunca abandonou o sonho", murmurou Clara, folheando os cadernos com reverência. A cerimônia de inauguração começou pontualmente às 10 horas. Vicente, elegante em seu terno azul marinho, subiu ao palco improvisado com Miguel nos braços. O menino, vestindo um conjunto que combinava com o do avô, arrancou sorrisos da plateia com seus gestos espontâneos. "Hoje é um dia especial", começou Vicente, sua voz embargada pela emoção. "A Fundação Helena Mendonça nasce não apenas como um projeto educacional, mas como a realização de um sonho antigo. Helena, minha esposa, acreditava que a educação era a chave para transformar vidas. Ela mesma foi professora, um fato que descobri recentemente, e carregou esse amor pelo ensino até seus últimos dias." Clara observava da primeira fila, sentindo seu coração acelerar. Aquela história também era sua história. "Esta fundação", continuou Vicente, "será dirigida por alguém que carrega não apenas o mesmo amor pela educação, mas também o mesmo espírito determinado de Helena. Nossa diretora executiva Clara Santos." Um burburinho percorreu a plateia quando Clara subiu ao palco. Os repórteres presentes começaram a fotografar freneticamente, intrigados com a semelhança entre a jovem diretora e a falecida esposa do empresário, cujas fotos ainda estampavam ocasionalmente as colunas sociais. "A Fundação Helena Mendonça", disse Clara ao microfone, "nasce com uma missão clara: transformar potencial em realidade. Cada criança aqui presente representa um futuro brilhante que merece a chance de florescer."
Miguel, ainda no colo de Vicente, escolheu esse momento para balbuciar mamã, estendendo os braços para Clara. A cena, captada pelos fotógrafos, seria a capa dos jornais do dia seguinte, embora ninguém além dos presentes entendesse seu verdadeiro significado. Após a cerimônia oficial, Vicente encontrou Clara em seu novo escritório na fundação, decorado com algumas das fotografias de Helena e uma das antigas carteiras escolares que ela havia guardado. "Encontrei mais uma coisa", disse ele, entregando-lhe um envelope amarelado. Dentro havia uma carta escrita por Helena, datada de poucos meses antes de sua partida. "Meu amor, se você está lendo isto, é porque finalmente descobriu meu segredo. Perdoe-me por nunca ter contado sobre nossa filha. O medo e a vergonha me impediram por tanto tempo. E quando finalmente criei coragem, o destino não me deu tempo suficiente. Mas saiba que cada criança que ajudamos, cada escola que apoiamos, era uma forma de me redimir, de honrar aquela que não pude criar." A carta de Helena continuava, revelando mais detalhes que fizeram Vicente e Clara permanecerem no escritório até tarde naquela noite. "Não tive escolha quando era jovem, mas cada decisão que tomei depois foi pensando no bem-estar dela. Guardei parte de minhas economias em uma conta específica, esperando o dia em que ela nos encontraria. Vicente, você sempre foi meu porto seguro e sei que será o mesmo para ela quando esse momento chegar. Nossa filha merece conhecer sua história completa, merece saber que foi amada desde o primeiro instante." Clara segurava Miguel adormecido, enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Vicente, sentado à sua frente, continuava lendo. "As famílias tradicionais podem ser cruéis em sua busca por perfeição. Meus pais me mandaram para um internato logo após o nascimento dela, com a condição de que eu nunca mais tentasse encontrá-la. Disseram que era pelo bem de todos, que eu ainda era muito jovem, que tinha um futuro brilhante pela frente. Mas que futuro pode ser verdadeiramente brilhante quando carregamos um vazio tão grande no coração?" A revelação sobre os pais de Helena trouxe um novo entendimento sobre o passado. Vicente lembrou-se dos poucos encontros com os sogros, da frieza com que tratavam a própria filha, das visitas cada vez mais raras até cessarem completamente. "Quando te conheci, Vicente, encontrei não apenas o amor, mas também a força para enfrentar meus demônios. Comecei a procurá-la secretamente, mas o sistema de adoção da época era um labirinto de burocracia e segredos. Contratei detetives, vasculhei registros, mas sempre chegava a becos sem saída. Ainda assim, nunca perdi a esperança." Miguel se mexeu no colo de Clara, murmurando em seu sono. Ela o aconchegou mais perto, pensando em sua própria mãe biológica, tão jovem e assustada, forçada a abrir mão de seu bebê. O tempo passou, e quando finalmente consegui uma pista concreta sobre seu paradeiro, a doença já havia se instalado em meu corpo. Os médicos foram claros sobre o prognóstico, e o medo de partir sem ter a chance de abraçá-la me consumia. Por isso, organizei tudo o que pude. Os documentos, as cartas, as fotografias, tudo guardado onde sabia que um dia seriam encontrados. Vicente interrompeu a leitura, sua voz falhando. Clara estendeu a mão livre e segurou a dele, compartilhando silenciosamente aquele momento de dor e compreensão. "Meu último desejo é que vocês se encontrem, que formem a família que nunca pude dar a ela. Vicente, você tem tanto amor para dar, e nossa filha, tenho certeza, tem tanto amor para retribuir. Não deixem que minha ausência seja um impedimento para a felicidade que vocês merecem." A carta terminava com uma última confissão. Todo mês, desde que ela nasceu, eu visitava orfanatos diferentes, fazendo doações e observando cada criança, esperando reconhecer meu bebê. Foi assim que nasceu meu interesse por projetos sociais, por educação infantil. Cada criança que eu ajudava era uma forma de amar aquela que não pude criar. Vicente, transforme essa dor em algo bonito. Nossa filha está em algum lugar, e quando ela chegar, mostre a ela que o amor, mesmo quando adiado, nunca é desperdiçado. Os dias que se seguiram à descoberta da carta trouxeram uma nova dimensão à relação entre Vicente e Clara. Juntos, começaram a explorar o acervo pessoal de Helena, descobrindo mais detalhes sobre sua vida e seus sonhos interrompidos. Em uma tarde particularmente significativa,
encontraram um diário antigo no fundo de uma gaveta do escritório. As páginas amareladas continham registros dos primeiros anos do casamento de Helena e Vicente, incluindo suas tentativas frustradas de ter filhos. 23 de março de 1995. Lia Clara em voz alta, enquanto Miguel brincava com seus blocos coloridos no tapete. Hoje fizemos mais uma tentativa de tratamento. Vicente é tão paciente, tão amoroso. Como posso contar a ele que já tive uma filha? Que dei à luz uma menina com os mesmos olhos verdes que ele tanto ama em mim? O medo de perdê-lo é maior que minha coragem. Vicente, sentado em sua poltrona favorita, fechou os olhos relembrando aquela época. Eu nunca teria julgado ela, murmurou. Se ao menos ela tivesse confiado em mim, talvez não fosse sobre confiança, respondeu Clara suavemente. Às vezes, guardamos segredos não por falta de amor, mas por excesso dele. Em outro trecho do diário, Helena descrevia seus trabalhos voluntários em orfanatos. Cada criança que ajudo é uma forma de compensar minha ausência na vida dela. Hoje uma menina de olhos verdes me abraçou e por um momento imaginei que fosse minha filha. O coração de mãe nunca esquece. Miguel, como se sentisse a emoção no ambiente, aproximou-se de Clara e Vicente, oferecendo seus blocos coloridos como consolo. O gesto inocente trouxe sorrisos aos rostos de ambos. Sabe, disse Vicente pegando o neto no colo. Helena sempre insistiu em manter aquele berço no sótão. Eu sugeri doá-lo várias vezes, mas ela era irredutível. Agora entendo que não era apenas um móvel, era a materialização de sua esperança. Clara encontrou mais adiante uma entrada que a fez parar emocionada. Hoje completaria 18 anos. Imagino como ela seria. Teria seguido a carreira de professora como eu sonhei um dia. Teria os mesmos sonhos, os mesmos medos. Onde quer que esteja, espero que saiba que foi amada desde o primeiro instante. A descoberta mais tocante, no entanto, foi uma série de cartas nunca enviadas, todas endereçadas à minha filha amada. Em cada uma, Helena compartilhava acontecimentos de sua vida, seus pensamentos, seus arrependimentos e, principalmente, seu amor incondicional. É como se ela estivesse nos preparando para este momento, observou Clara, organizando cuidadosamente as cartas em ordem cronológica. Cada palavra escrita era uma ponte para o futuro, para o dia em que finalmente nos encontraríamos. Vicente pegou uma das últimas cartas, datada de poucos meses antes de sua partida. Minha filha, hoje seu pai, pois é assim que vejo Vicente, falou sobre iniciar uma fundação educacional. Meu coração quase parou. Será este o caminho que o destino está preparando para vocês se encontrarem? Só lamento não estar aqui para ver. A Fundação Helena Mendonça completava seu primeiro mês de funcionamento com resultados surpreendentes. As 100 crianças selecionadas demonstravam um progresso notável em suas atividades acadêmicas e a lista de espera para novas vagas não parava de crescer. Clara dividia seu tempo entre a direção da fundação e suas aulas na escola pública, recusando-se a abandonar a sala de aula completamente. Preciso manter os pés no chão, explicava ela a Vicente. Entender as reais necessidades dos alunos e professores. Em uma manhã particular, enquanto organizava documentos em seu escritório na fundação, Clara encontrou um envelope que havia passado despercebido entre os pertences de Helena. Dentro havia uma escritura e um bilhete. Para minha filha, este terreno no interior de São Paulo era meu sonho de juventude. Aqui planejei construir minha escola modelo, antes que a vida tomasse outros rumos. Agora ele pertence a você. Faça dele o que seu coração mandar. Com amor eterno, Helena. Clara correu até o escritório de Vicente com a descoberta. O empresário examinou os documentos com atenção. É um terreno considerável, comentou ele, analisando a planta. E está em uma localização privilegiada. Podemos expandir a fundação, sugeriu Clara, seus olhos brilhando com a possibilidade. Construir uma escola modelo exatamente como ela sonhou. Naquele mesmo dia, Miguel deu seus primeiros passos firmes no jardim da fundação, caminhando desajeitadamente entre as crianças que brincavam durante o intervalo. Uma das pequenas bolsistas, uma menina de olhos verdes como os dele, o ajudou a se levantar quando ele tropeçou. Olha, tia Clara, disse a menina,
Ele tem olhos iguais aos meus. Clara sorriu, pensando em como sua mãe biológica ficaria feliz em ver aquela cena. O legado de Helena não estava apenas nos documentos e cartas que deixou, mas em cada vida tocada por seu amor pela educação. Vicente, observando a cena de sua sala, sentia seu coração transbordar. A mansão, antes silenciosa, agora vivia cheia com as risadas de Miguel e as frequentes visitas das crianças da fundação, que Clara insistia em receber para atividades extras nos fins de semana. "Sabe", disse ele a Clara naquela noite, enquanto compartilhavam um chá na varanda. "Helena sempre dizia que o destino tem formas misteriosas de corrigir seus próprios caminhos." "Como assim?", perguntou Clara, ajeitando Miguel, que dormia em seu colo. "Ela perdeu você uma vez, mas seu amor pela educação criou este projeto que agora ajuda tantas outras crianças. E no final esse mesmo projeto nos reuniu. É como se ela tivesse planejado cada detalhe. O projeto da escola modelo no terreno de Helena avançava rapidamente. Vicente contratou os melhores arquitetos do país, mas fez questão que Clara participasse ativamente de cada decisão. Os planos originais encontrados nos cadernos de Helena serviram como base para o projeto. "Quero salas de aula amplas com muita luz natural", explicava Clara durante uma reunião com a equipe de arquitetura. "E um laboratório de ciências completo, biblioteca, espaço para a horta comunitária." Exatamente como ela imaginou. O impacto da Fundação Helena Mendonça já era visível na comunidade. Pais relatavam mudanças significativas no comportamento e desempenho de seus filhos. Professores da rede pública procuravam a fundação para parcerias e trocas de experiências. O modelo educacional desenvolvido por Clara começava a chamar a atenção de especialistas em educação. Em casa, Miguel, agora com quase 2 anos, enchia a mansão de alegria com suas descobertas diárias. Suas primeiras palavras completas foram: "Vô, conta história", para deleite de Vicente, que desenvolveu o hábito de ler para o neto todas as noites. Durante uma dessas sessões de leitura, Clara encontrou mais um tesouro escondido: um livro infantil manuscrito por Helena, com ilustrações feitas à mão. "Era para você", disse Vicente, reconhecendo a caligrafia da esposa. "Ela deve ter escrito quando estava grávida." O livro contava a história de uma menina de olhos verdes que, mesmo separada de sua mãe, nunca deixou de ser amada. As ilustrações delicadas mostravam a menina crescendo e se tornando professora, exatamente como aconteceu com Clara. "Às vezes penso que ela sabia", murmurou Clara, folheando as páginas com cuidado. "Sabia que eu seguiria seus passos, que nos encontraríamos através da educação." A nova escola estava programada para inaugurar no início do próximo ano letivo. O prédio, inspirado nos desenhos de Helena, combinava elementos modernos com espaços acolhedores. Cada detalhe foi pensado para criar um ambiente que estimulasse o aprendizado e o desenvolvimento integral dos alunos. "Encontrei isso nos arquivos da Fundação", disse Clara uma noite, mostrando a Vicente uma pasta antiga. Dentro havia um projeto detalhado para um programa de formação de professores, escrito por Helena anos antes. "Ela pensou em tudo", comentou Vicente admirado. "Cada aspecto da educação, cada possibilidade de fazer a diferença." O programa foi imediatamente incorporado aos planos da Fundação. Clara começou a desenvolver parcerias com universidades para oferecer especialização aos professores da rede pública, criando um ciclo virtuoso de aprendizado e desenvolvimento. Miguel, que agora frequentava a creche da Fundação, tornou-se uma espécie de mascote para as crianças mais velhas. Seu sorriso fácil e olhos verdes lembravam a todos o motivo pelo qual aquele projeto existia: o amor de uma mãe que, mesmo ausente, conseguiu criar um legado de transformação através da educação. O dia da inauguração da Escola Modelo Helena Mendonça amanheceu radiante. O prédio, uma obra-prima arquitetônica que mesclava sustentabilidade e funcionalidade, estava decorado com lírios brancos em cada ambiente. No centro do pátio principal, um mosaico feito pelos próprios alunos da Fundação retratava uma professora de olhos verdes cercada por crianças. Uma homenagem que emocionou Clara às lágrimas. "Mamãe estaria orgulhosa", disse ela a Vicente, enquanto ajeitava o colar de pérolas que nunca mais tirara desde que o recebera. Miguel, agora com 2 anos completos,
Corria pelo pátio com outras crianças, sua risada ecoando pelos corredores recém-construídos. Vestia um pequeno terno que o fazia parecer uma miniatura de Vicente, inclusive na postura elegante que assumia naturalmente. A cerimônia de inauguração reuniu autoridades, educadores e, principalmente, as famílias beneficiadas pelo projeto. O coral formado pelos alunos da fundação apresentou uma música especialmente composta para a ocasião, com versos que falavam sobre sonhos realizados e amor que transpõe gerações. Vicente, ao subir ao palco para seu discurso, surpreendeu a todos com um anúncio. Hoje não inauguramos apenas uma escola. Hoje apresentamos ao mundo o Instituto Helena Mendonça de Educação Transformadora. A partir de agora, nossa fundação se expande para formar uma rede nacional de escolas modelo, levando educação de qualidade a cada canto deste país. Clara, sentada na primeira fila com Miguel no colo, não conseguia conter as lágrimas. O sonho de sua mãe biológica não apenas se realizava, multiplicava-se. Este instituto, continuou Vicente, será dirigido por alguém que carrega não apenas o sangue de Helena, mas também sua paixão pela educação. Minha nora, Clara Mendonça, a partir de hoje assume oficialmente a presidência do instituto. O anúncio da adoção do sobrenome Mendonça por Clara foi recebido com aplausos emocionados. Era a oficialização de algo que todos já sabiam. Ela era verdadeiramente a herdeira do legado de Helena. Após a cerimônia, já em casa, Clara encontrou Vicente em seu escritório, contemplando uma fotografia de Helena. Encontrei mais uma carta, disse ele, entregando-lhe um envelope amarelado. Estava guardada com instruções para ser aberta apenas neste dia. A carta, a última que Helena escrevera, dizia: Meus amados, se estão lendo esta carta, significa que meu sonho se realizou de formas que nem eu poderia imaginar. Clara, minha filha, sei que você encontrou seu caminho até nossa família e que está continuando o trabalho que sempre desejei fazer. Vicente, meu amor, sei que você abriu seu coração e nossa casa para ela, como sempre soube que faria. O amor verdadeiro tem muitas formas de se manifestar, às vezes, através da dor da separação, outras vezes, através da alegria do reencontro, mas sempre, sempre através da capacidade de transformar vidas. Agora posso descansar em paz, sabendo que vocês encontraram um ao outro e que meu maior sonho, o de fazer a diferença através da educação, está em boas mãos. Com amor eterno, Helena. Naquele momento, Miguel entrou correndo no escritório, seguido por Dona Zefa. Seus olhos verdes, tão iguais aos de Helena e Clara, brilhavam com a inocência e alegria que só uma criança possui. "Vô, mamãe, olha!" exclamou ele, mostrando um desenho que fizera na escola. 3 pessoas de mãos dadas, com um anjo de olhos verdes pairando sobre elas. Clara e Vicente se entreolharam, emocionados. O ciclo estava completo. O amor de Helena, que começara como uma semente de dor e segredo, florescera em um jardim de possibilidades, transformando não apenas suas vidas, mas as de centenas de crianças por todo o país. O sucesso da Fundação Helena Mendonça e do recém-inaugurado Instituto de Educação Transformadora expandiu-se de maneira exponencial nos anos seguintes. Clara tornou-se uma referência nacional no campo da educação, e Vicente, mesmo com a idade avançada, continuava como o pilar de apoio emocional e financeiro para a instituição. Miguel crescia rodeado por amor, aprendendo desde cedo o valor da generosidade e da educação. Aos 5 anos, já mostrava uma curiosidade insaciável e uma habilidade impressionante para contar histórias, algo que Clara tinha certeza ser um reflexo da criatividade de Helena. As escolas do Instituto, que começaram como um projeto piloto no estado de São Paulo, expandiram-se para várias outras regiões do Brasil. Cada nova unidade era inaugurada com a mesma cerimônia simbólica. Lírios brancos decorando o espaço e um mosaico representando Helena com crianças ao seu redor. Esse padrão tornava-se não apenas uma homenagem, mas um símbolo de esperança para todas as comunidades onde o Instituto chegava. Vicente, embora já não tivesse a mesma energia de antes, acompanhava todas as inaugurações, insistindo em discursar em cada uma delas. Em um desses eventos, ele compartilhou uma reflexão que ficou marcada na história do Instituto.
O amor de Helena não apenas mudou a minha vida, mas transformou um sonho individual em um movimento coletivo. A verdadeira herança não está nas riquezas materiais que acumulamos, mas no impacto que deixamos nas vidas das pessoas ao nosso redor. Cada criança que passa por estas escolas é uma extensão do amor que ela carregou, mesmo em silêncio, durante toda a sua vida. Clara, agora reconhecida como uma das principais educadoras do país, frequentemente recebia convites para palestras e conferências internacionais. Em todas as oportunidades, fazia questão de compartilhar a história de sua mãe biológica, seu avô adotivo e o legado de amor que conectava a todos. Em casa, a vida era tão cheia quanto o coração de todos. Dona Zefa, agora já aposentada, continuava a frequentar a mansão para visitar Miguel, que a adorava como uma segunda avó. A mansão Mendonça, antes um espaço frio e silencioso, tornara-se o centro de encontros familiares e de celebrações dos marcos do Instituto. Quando Miguel completou 10 anos, Vicente decidiu que era hora de passar adiante o comando oficial do Conselho do Instituto para Clara. Em uma cerimônia privada na mansão, ele entregou a ela um pequeno cofre contendo o anel de casamento de Helena e uma chave dourada. Clara, esta chave simboliza mais do que a liderança do Instituto, explicou Vicente. Ela representa a liberdade que sua mãe nunca teve, mas que ela desejou para você e para todas as crianças que passam por nossas escolas. Use-a com sabedoria e com o mesmo amor que ela dedicou a você. A chave, como Clara logo descobriria, abria um compartimento secreto no cofre principal do Instituto. Dentro dele, havia mais um conjunto de anotações de Helena, com ideias para projetos que iam além da educação básica, iniciativas voltadas para a formação de jovens empreendedores, programas de inclusão para crianças com necessidades especiais, e até mesmo um plano para expandir o Instituto para outros países da América Latina. Clara decidiu que essas anotações seriam sua próxima missão. Se minha mãe sonhou com isso, então eu também sonho, declarou a Vicente, que sorriu com orgulho. Nos anos seguintes, o Instituto começou a abrir unidades em países como Argentina, Colômbia e Chile, levando a filosofia educacional de Helena para além das fronteiras brasileiras. Cada nova escola construída era mais uma prova de que o amor de Helena transcendera o tempo, transformando-se em um movimento global. Quando Vicente faleceu, aos 92 anos, o país inteiro se uniu em homenagem a ele. Clara, já com mais de 40 anos, deu um discurso emocionado durante o velório. Meu avô não era apenas o guardião do legado de Helena, mas também o exemplo vivo de como o amor e o perdão podem transformar vidas. Ele me mostrou que, mesmo diante de dores e segredos, é possível construir algo belo e duradouro. Sua ausência será sentida profundamente, mas sua presença continuará viva em cada uma das crianças que passam pelas escolas do Instituto. Após sua partida, a mansão Mendonça foi transformada em um museu dedicado à memória de Helena, Vicente e ao impacto do Instituto. As visitas guiadas incluíam exposições das cartas de Helena, seus diários, os projetos originais e as fotografias que contavam a história de amor e redenção daquela família extraordinária. Miguel, agora um jovem adulto, seguiu os passos da mãe e do avô. Formado em educação e psicologia, ele assumiu o papel de diretor de programas pedagógicos do Instituto, trazendo novas perspectivas e adaptando o legado às demandas do século XXI. Em uma de suas primeiras entrevistas como diretor, ele declarou: "Minha avó Helena provou que o amor pode transcender gerações e transformar vidas. Minha mãe, Clara, mostrou que sonhos compartilhados têm o poder de mudar o mundo. Meu trabalho agora é garantir que esses sonhos continuem a florescer para as próximas gerações." O Instituto Helena Mendonça tornou-se uma referência mundial em educação inclusiva e transformadora. E em cada sala de aula, os olhos de Helena, refletidos nos de Clara, Miguel e nas crianças beneficiadas, continuavam a brilhar, iluminando caminhos e escrevendo novas histórias de amor e esperança. Miguel, já adulto, enfrentava o desafio de manter vivo o espírito inovador e inclusivo que havia transformado o Instituto Helena Mendonça em um modelo educacional de sucesso global.
Agora, com presença em mais de 10 países e centenas de unidades em operação, o Instituto impactava milhões de vidas. Mas Miguel sabia que o verdadeiro legado de sua família não era apenas o número de escolas, mas a profundidade da transformação na vida de cada aluno. Precisamos evoluir continuamente, dizia Miguel em uma reunião do Conselho Administrativo. Minha avó Helena sempre buscou maneiras de alcançar mais pessoas, de tornar a educação acessível a quem mais precisa. Não podemos nos acomodar nos resultados atuais. Foi assim que nasceu o projeto Horizontes Helena, uma plataforma digital revolucionária que combinava inteligência artificial, realidade aumentada e metodologias de ensino personalizadas. A ideia era levar o modelo pedagógico do Instituto para regiões remotas e comunidades marginalizadas, que ainda não tinham acesso a uma escola física. Clara, agora com 55 anos, trabalhava ao lado do filho nesse novo projeto. Embora tivesse passado o comando do Instituto para Miguel, ela continuava ativamente envolvida, especialmente em iniciativas voltadas para a formação de professores. O potencial humano é infinito, ela costumava dizer, e a educação é o catalisador que transforma possibilidades em realidades. Enquanto isso, o museu na antiga mansão Mendonça se tornava cada vez mais popular. Escolas organizavam excursões para que alunos conhecessem a história inspiradora de Helena, Vicente, Clara e Miguel. A cada visita, as crianças se emocionavam com as cartas de Helena, o berço restaurado que simbolizava tantos sonhos e o mosaico original que retratava Helena como a figura central de um movimento que continuava a impactar o mundo. Miguel também começou a resgatar histórias de sucesso de ex-alunos do Instituto. Um desses relatos era de Ana, uma jovem que havia crescido em uma comunidade rural e, graças à bolsa de estudos oferecida pelo Instituto, se tornara engenheira aeroespacial. Em um evento do Instituto, Ana contou como as palavras de Clara a inspiraram a sonhar grande. Lembre-se de que sua origem não define seu destino. Você tem o poder de ir além. Essas histórias eram reunidas em livros e documentários que ganhavam destaque em plataformas de streaming, alcançando um público ainda maior e inspirando pessoas de todas as idades a acreditarem no poder transformador da educação. Com o crescimento do projeto Horizontes Helena, Miguel decidiu expandir ainda mais as parcerias internacionais. Ele viajou para a África, Ásia e Oriente Médio, conectando-se com líderes comunitários e organizações que compartilhavam os mesmos valores. Durante uma visita a uma escola rural no Quênia, Miguel encontrou uma menina chamada Aisha, cujos olhos verdes brilhavam com a mesma determinação que ele reconhecera em sua mãe e avó. A história de Aisha rapidamente se tornou um símbolo do impacto global do Instituto. Patrocinada pelo programa Horizontes Helena, ela passou a estudar em uma das melhores universidades do mundo e, anos depois, retornou à sua comunidade para construir a primeira escola modelo inspirada no Instituto na região. Clara, agora mais tranquila em seu papel de mentora e avó, pois Miguel já tinha sua própria família, sentia-se realizada ao ver os frutos do trabalho de toda uma vida. Em uma conversa íntima com Miguel, ela confidenciou: "Às vezes, penso no quanto minha mãe teria amado ver tudo isso. Ela plantou a primeira semente, mas você transformou o sonho dela em uma floresta que atravessa continentes. Tenho certeza de que ela estaria imensamente orgulhosa." Miguel sorriu segurando a mão da mãe. "Tudo o que fiz foi continuar o que você começou, mãe. Você me ensinou que a educação não é apenas um direito, mas uma ponte para o futuro." Nos anos seguintes, o Instituto recebeu o Prêmio Nobel da Paz por sua contribuição para a educação inclusiva e por promover a igualdade de oportunidades em escala global. Clara e Miguel aceitaram a honraria juntos, dedicando-a à memória de Helena e Vicente. Ao final da cerimônia, Clara, agora com os cabelos grisalhos que a faziam parecer ainda mais sábia, caminhou até um jardim próximo, onde Miguel e seus filhos brincavam sob uma árvore. Ela sentou-se em um banco e fechou os olhos, sentindo o calor do sol em seu rosto. Em seu coração podia ouvir a voz de Helena, suave como uma brisa, dizendo: "Você fez mais do que eu jamais poderia imaginar, minha filha. Obrigada por carregar meu sonho adiante." E naquele momento,
Clara sentiu uma paz profunda, sabendo que o ciclo de amor, educação e transformação continuaria, passando de geração em geração como uma chama que jamais se apagaria. Os anos seguintes consolidaram o legado da família Mendonça como uma força global de transformação. Miguel, agora um líder respeitado em círculos internacionais, expandiu ainda mais as atividades do Instituto Helena Mendonça. O projeto Horizontes Helena tornou-se um exemplo universal de como a tecnologia pode democratizar a educação, levando aprendizado de qualidade até os lugares mais remotos do planeta. Clara, embora agora aposentada das funções administrativas, continuava a viajar como embaixadora do Instituto. Seus discursos emocionantes eram frequentemente acompanhados por relatos pessoais sobre sua mãe, Helena, e como sua coragem e amor haviam criado uma corrente de esperança que crescia a cada dia. O Instituto se torna um movimento global. A rede de escolas e projetos sociais do Instituto chegou a impactar mais de 10 milhões de pessoas diretamente. Além da educação formal, o Instituto lançou iniciativas de empreendedorismo social, capacitando jovens e comunidades a criarem negócios sustentáveis e a resolverem problemas locais. Clara e Miguel frequentemente recebiam cartas e mensagens de alunos que haviam transformado suas vidas, graças ao acesso à educação proporcionado pelo Instituto. Uma dessas mensagens veio de Amara, uma jovem síria que, após anos vivendo em um campo de refugiados, conseguiu frequentar uma das escolas modelo do Instituto na Turquia. Formada em medicina, Amara escreveu a Miguel: "Eu sou a prova viva de que o conhecimento pode salvar vidas. Vocês não apenas me deram um futuro, mas me ensinaram a acreditar novamente no potencial humano. Meu sonho agora é abrir uma clínica para mulheres refugiadas, para que elas também possam recomeçar." A história de Amara foi destaque em uma das conferências anuais do Instituto e simbolizou o impacto profundo e duradouro da missão da família Mendonça. Miguel assume o papel de inovador Miguel. Inspirado por histórias como a de Amara, decidiu criar um novo braço do Instituto, focado em saúde e bem-estar. Chamado de Círculos de Esperança, o projeto fornecia atendimento médico, psicológico e nutricional em comunidades carentes, complementando os esforços educacionais. Esse modelo integrado logo se espalhou pelo mundo, transformando a maneira como organizações humanitárias abordavam o desenvolvimento sustentável. Clara, sempre ao lado do filho, viu o impacto se multiplicar. Em uma reunião íntima com a equipe do Instituto, ela refletiu: "Minha mãe, Helena, começou tudo isso porque acreditava que ninguém deveria se sentir esquecido ou excluído. Hoje, olhando para o que construímos, sinto que estamos honrando não apenas o legado dela, mas também a esperança de todas as pessoas que acreditam em um mundo melhor." O legado se torna eterno. Aos 70 anos, Clara decidiu escrever suas memórias. O livro, intitulado Os Olhos de Helena, tornou-se um best-seller internacional, contando a história de sua mãe, seu reencontro com Vicente e como a família transformou sua dor em um legado de amor e transformação. Nas páginas do livro, Clara compartilhou histórias inéditas, como as noites em que Helena escrevia suas cartas ou as conversas emocionantes que teve com Vicente sobre os sonhos que nunca se apagaram. Em uma das passagens mais comoventes, Clara escreveu: "Minha mãe não estava aqui para ver tudo o que construímos, mas sua presença foi sentida em cada passo. Quando olho nos olhos de Miguel e de meus netos, vejo o mesmo brilho que um dia iluminou os dela, e sei que, de alguma forma, ela está sorrindo, orgulhosa, onde quer que esteja." Miguel, por sua vez, continuava a inovar. Ele desenvolveu um programa chamado Herdeiros do Amanhã, que formava jovens líderes comunitários em regiões vulneráveis. A ideia era simples, mas poderosa: capacitar aqueles que conhecem de perto os desafios locais para se tornarem agentes de transformação em suas próprias comunidades. O último ato de Clara. Aos 85 anos, Clara já não viajava tanto, mas acompanhava cada decisão importante do Instituto com entusiasmo. Miguel, agora um homem de meia idade, costumava visitá-la frequentemente com seus filhos e netos. Em uma dessas visitas, ele trouxe boas notícias. O Instituto Helena Mendonça
estava inaugurando sua 1000ª escola, um marco histórico. É o fechamento de um ciclo, mãe, disse Miguel, segurando sua mão. Tudo começou com os sonhos de Helena e agora está além do que qualquer um poderia imaginar. Clara, com os olhos marejados, respondeu suavemente: não é o fechamento, meu filho. É apenas o começo de outro ciclo. Cada criança que passa por essas escolas carrega dentro de si uma faísca que pode iluminar o mundo. O legado de Helena continuará vivo em cada uma delas. Pouco tempo depois, Clara faleceu pacificamente em sua casa, rodeada por sua família. No funeral que reuniu líderes de todo o mundo e milhares de alunos do instituto, Miguel leu um trecho das cartas de Helena, escrito décadas atrás. O amor é a única força que atravessa o tempo e o espaço. Ele cria raízes em lugares improváveis, floresce mesmo nas circunstâncias mais difíceis e continua a crescer muito depois que partimos. Se meu amor puder transformar uma vida, então terá valido a pena. O futuro do Instituto Helena Mendonça. Sob a liderança de Miguel e das futuras gerações da família Mendonça, o Instituto continuou a expandir seu impacto. Os netos de Clara e bisnetos de Helena começaram a assumir papéis ativos, trazendo ideias frescas e adaptando o legado às novas necessidades do século XXI. Em um evento comemorativo pelos 100 anos do nascimento de Helena, Miguel discursou para uma plateia de milhares de pessoas. Minha avó Helena começou isso tudo com um gesto de amor. Hoje somos milhões de corações batendo juntos, transformando o mundo com educação, compaixão e esperança. Que o legado dela continue a nos guiar por muitos séculos. E assim, o Instituto Helena Mendonça tornou-se mais do que uma organização, tornou-se um movimento eterno, provando que o amor, quando cultivado com cuidado e propósito, é capaz de mudar o mundo.